Capítulo 84. Ações assustadoras. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. Meia-noite. Um tom soou e a voz disse a Zalrai que suas colheitas haviam amadurecido, então era hora de colher. Mas ele apenas dormiu até o amanhecer. Ele queria ver se apenas deixar os rabanetes no espaço, se eles cultivariam algumas sementes. Foi por isso que ele não se incomodou em colhê-los imediatamente. Infelizmente, na manhã seguinte, Zalrai entrou no espaço apenas para descobrir que os rabanetes só permaneciam em estado de maturidade, deixando-o muito desapontado. Zalrai não pôde deixar de murmurar. Parece que nada vai acontecer se eu simplesmente deixá-los no espaço. Depois que ele disse isso, a voz veio de novo: necessário estar no nível 10 para receber sementes das plantações de raízes. Por favor, seja paciente. Zalrai ficou atordoado por um momento, depois ficou encantado. Ele achava que ele simplesmente não conseguia obter sementes dos rabanetes, mas agora ele descobriu que, desde que alcançasse o nível 10, ele cumpriria o requisito. Isto apenas confirmou para ele que o nível 10 era um obstáculo que ele precisava atravessar, então ele seria capaz de conseguir ainda mais coisas. De bom humor, Zalrai colheu os rabanetes, assim como os frutos de óleo e o milho, antes de deixar o espaço. Ontem, Green teve um bom descanso. Mas hoje ele estava pronto para ir. De manhã, depois do café da manhã, Zalrai tirou seu morto-vivo, que se tornou muito inteligente. Mesmo que não pudesse se comunicar com Zalrai, ainda poderia executar seus comandos. Zalrai não estava preocupado quando disse aos mortos-vivos que não era permitido ir muito longe de Green. E quando 4 horas se passassem, isso impediria Green de fazer o que estivesse fazendo e trazê-lo de volta à mansão. Embora Green não tivesse medo de nada, ele não argumentou contra a bondade de Zalrai. Ele pode não encontrar necessariamente qualquer planta que precise, mas não se importou. Na verdade, haviam muitas plantas de alto nível que poderiam ser encontradas em uma floresta. Algumas delas eram plantas mágicas que eram muito agressivas, mas poderiam ser usadas como materiais mágicos. Se você pudesse levar essas plantas mágicas para uma cidade, você seria capaz de vendê-las a um bom preço. Por esse motivo, era quase impossível encontrar esses tipos de plantas por aqui. Essas montanhas eram muito próximas da cidade-casa. Havia muitas mansões e aldeias construídas por aqui. Mas mesmo que não houvesse moradia, muitos mercenários ainda teriam varrido as montanhas muitas vezes, tentando ganhar dinheiro vendendo plantas mágicas de alto nível. Então Zalrai não segurou muita esperança para Green encontrar alguma coisa. Era como tentar salvar um cavalo morto com remédio. Eles só podiam esperar até depois de venderem seus rabanetes. Talvez então eles pudessem comprar algumas plantas mágicas úteis. Até então, eles não podiam fazer nada. Aqueles que estavam monitorando-os viram Green sentado em um morto-vivo que estava andando pelas montanhas. Os movimentos de Green despertaram essas pessoas em ação enquanto fixavam firmemente seus olhos naquele morto-vivo. Mas, para sua surpresa, o morto-vivo não estava se dirigindo para a estrada, eles foram diretamente para as montanhas, o que assustou todos os que estavam monitorando o Mago Negro. No continente, todos sabiam que o Mago Negro era geralmente rabugento. Então essas pessoas pensaram que o Mago Negro deve tê-los encontrado, e agora estava enviando suas forças contra eles. Alguns deles correram do seu lugar. Aqueles que estavam correndo eram mercenários contratados por pequenos clãs. Eles eram completamente diferentes daqueles assassinos treinados daqueles grandes clãs. Os assassinos tentariam completar uma tarefa, mesmo à custa de sua vida. Enquanto a tarefa estivesse concluída, valeria a pena. Mas esses mercenários não tinham tanta lealdade. Eles trabalharam pelo seu dinheiro, mas no momento em que houvesse algum perigo, eles iriam imediatamente fugir. Green sabia que alguém o estava monitorando. Quando ele saiu da montanha de pedra, ele levantou a guarda e descobriu que havia muitas pessoas na área. No entanto, Green não tocou neles. Ele queria que eles o observassem. Sob a atenção de todos, o morto-vivo levou Green para a floresta nas montanhas. Quando chegaram à floresta, Green desceu do alien e olhou em volta. Era óbvio que esse pedaço da floresta já havia sido pesquisado. Embora ainda houvesse árvores aqui,
havia também muitos lugares que haviam sido pisados, revelando traços de pessoas vasculhando por toda a parte. Green podia ver muitos lugares que haviam sido desenterrados. Aparentemente, qualquer coisa útil já havia sido explorada. Green balançou a cabeça, depois caminhou para outra parte da floresta, certificando-se de procurar cuidadosamente as plantas que Zalhai poderia querer. Havia muitas plantas úteis conhecidas no continente, mas ele nem sequer viu uma sobra de alguma. Embora Green fosse um guerreiro sem conhecimento de alquimia, ele havia vivido com Merine por tantos anos. Não se esqueça, Merine era um mago, então mesmo que ela fosse ignorante sobre a maioria das plantas mágicas, ela ainda sabia uma coisa ou duas que a ajudaram a fazer poções mágicas. Por causa disso, Green pegou algumas coisas dela ao longo dos anos, então ele tinha um pouco de conhecimento sobre plantas mágicas. Mas ele não viu nenhuma. Green não pôde deixar de suspirar enquanto explorava. Mas enquanto caminhava para as profundezas da floresta, ele viu de repente duas árvores frutíferas selvagens. As árvores frutíferas silvestres eram comuns no continente, mas, embora suas frutas tivessem bom gosto, elas não tinham rendimento, de modo que ninguém as usava na agricultura em larga escala. Não era uma planta mágica, então os grandes nobres não os comeriam. E geralmente, qualquer plebeu que tivesse terra não os cultivaria como alimento. Se eles quisessem comer essas frutas, eles poderiam simplesmente ir para as montanhas e encontrar muitas dessas árvores comuns crescendo em estado selvagem. As duas árvores estavam obscurecidas, então Green não as notou até agora. Ele olhou para as duas árvores frutíferas selvagens, depois pegou uma grande espada e cortou alguns galhos. Então deu para Alien para que eles fossem carregados em seu corpo. Green fez isso porque essas árvores eram boas em sobreviver. Enquanto você colocasse os galhos no chão molhado, eles germinariam e se transformariam lentamente em sua nova árvore, como transformar um cavalo morto em um cavalo vivo. Aqueles que estavam monitorando Green ficaram estupefatos. Eles não entendiam o que ele estava fazendo. Esse material pode ser encontrado em qualquer lugar nas montanhas. Eles eram algum tipo de tesouro que eles não conheciam. Eles estavam todos olhando para o estranho comportamento de Green. Tenha em mente que essas pessoas estavam prontas para relatar qualquer coisa que encontrassem para que pudessem levá-las para casa e examiná-las. Enquanto Green andava ao redor, ele não conseguia nem lembrar o número total de plantas que ele havia coletado. Isso porque ele havia coletado as plantas mais comuns, incluindo a grama alta. Green estava subindo nas profundezas das montanhas por 3 horas, encontrando plantas e enchendo o corpo do morto-vivo. Finalmente, ele parou e, em seguida, caminhou de volta para a montanha de pedra. Depois que Green foi embora, aqueles que estavam a monitorando imediatamente pegaram algumas das plantas que Green colecionava e depois voltaram para seus clãs para dar seu relatório. Na verdade, Green realmente não fez nada ultrajante hoje. Ele acabou de coletar uma variedade de plantas que eram inúteis. Mas suas ações pareciam suspeitas. Green não se importou como eles reagiram. Ele só se importava em proteger sua identidade. Enquanto a identidade deles não fossem expostas, ele não teria medo. Quando Green voltou para a montanha de pedra, já era tarde e hora do almoço. Merine imediatamente preparou algo para ele comer, e Zalhai trouxe o morto-vivo cheio de plantas para o espaço, independentemente de as plantas serem boas ou ruins. Uma vez que essas plantas estavam no espaço, a voz disse: "E este é o fim do capítulo. Espero que tenha gostado. Não deixe de clicar em gostei, se inscrever, comentar e compartilhar. Isso é muito importante. Nos acompanhe também pelo nosso podcast no Castbox e Spotify. Os links estão na descrição. Um grande abraço e fiquem todos com Deus."